Bom dia a todos, meus queridos, meus amigos, meus irmãos, meus entes queridos, os quais eu não conheço. Onde chegará esse devocional? A graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, começando aqui uma semana produtiva, que ontem que iniciamos de fato. Ontem, domingo, dia de descanso no Senhor, ou descanso que o Senhor nos deu, para que o domingo fosse em nossas vidas, para que de fato reconhecêssemos o poder dele, estando na presença do nosso lar, da nossa família, logicamente, mas o correto é irmos à casa do Papai, casa do Deus Altíssimo, aquele que fez todas as coisas, aquele que nos deu a vida, aquele que nos deu o ar para respirar, aquele que fez todo mundo e tudo que nele há, que fez as estrelas, que fez os astros em geral, que fez o sol, a lua, que faz o alimento sair dos seus plantios e vir como alimento para alimentar essa humanidade. Aquele que faz todas as coisas, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que é muito mais do que qualquer homem, por mais que ele deu para cada homem, assim como vai sair aqui, salmista Davi nos traz, ele, por mais que ele capacita cada homem para cada fim e o limita para que ele continue sendo o único digno de honra e adoração, o único Todo-Poderoso, porque ele sabe todas as coisas, assim como o salmista vai nos trazer aqui nessa manhã. Salmos 8, verso 3 e 4, e a palavra diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Assim é a nossa reflexão nessa manhã. Então ele diz aqui que quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quem sou eu? Quem é vocês? Nós aqui na qualidade aqui, como dizendo aqui sobre o homem, que lembre dessas coisas, que sabe como Deus fez isso, e o filho do homem que o visites. Então é essa visão que nós vamos ter aqui nessa manhã. Vamos orar ao Senhor para que Ele nos revele. Querido Deus, em nome de Jesus, Criador poderoso, que fez todas as coisas, que firmou as estrelas, que faz os astros trabalhar em prol da natureza, que criou este ar para respirarmos, que é poderoso para nos visitar constantemente, principalmente quando damos autoridade para isso, através da busca, da oração. Pai, que poder o Senhor tem, quão maravilhoso o Senhor é, e obrigado por manter a minha vida até aqui, para conhecer um pouco mais desse mistério esse que não é visível, mas assim como a fé que é a certeza das coisas que se espera e a convicção do que não se vê. Obrigado, Senhor, por o Senhor me dar essa fé, essa certeza. Pai, em nome de Jesus, me ajude nesse texto, me ajude a acessar as pessoas, a vida espiritual dos irmãos, principalmente aqueles que o Senhor tem alvo, que o Senhor tem me usado através deste canal, aqueles que estão próximos, os que estão em média distância, os que estão longe, não tem problema, Senhor, mas que o Senhor me ajude, em nome de Jesus, levar essa luz, como o Senhor trouxe a mim, a muitos que ainda
vive a escuridão. Ô Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por mais um dia de vida, obrigado por iniciarmos mais uma semana. E que assim seja, conforme a Tua vontade, até o tempo que o Senhor quiser, e que seja na Tua vontade para todos sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. O salmista Davi estava aqui contemplando a glória de Deus, a glória divina e a dignidade que o Filho do Homem tem e precisa ter. E aqui diz o Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste-nos nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Irmãos, é autoexplicativo o texto. Aqui Deus está dizendo que ele com o teu magnífico poder, ele fez coisas para coroar a majestade dele, para deixar claro que a glória e a honra é dele. Por mais que ele, como disse aqui a partir do verso 6, que ele sim, ele deu domínio para nós seres humanos sobre os animais do campo, sobre as aves do céu, o peixe do mar e tudo que percorre a senda dos mares. Ele deu todo esse poder, esse conhecimento para que alguém, os homens, nós seres humanos, estudasse, pudesse domar animais. Porém, ele coroa a sua majestade quando a gente olha as estrelas, quando a gente vê um sol lindo, como está aqui em João Pessoa, na Paraíba hoje, como no final da tarde ele se põe, a lua entra e assim vai. No tempo desse eu tive o privilégio, eu estava em Santa Catarina, já disse isso por aqui, de ver um simulador da galáxia que tem lá em Santa Catarina, em Balneário Camboriú. Que coisa magnífica. Meus irmãos, existem cemitérios de estrelas na galáxia. Então, o poder é tão grande, a imensidão do universo é tão grande que a gente enxerga, sim, a nossa pequenez. Assim como aqui está escrito, assim como eu lembrei que Jó ouviu isso do nosso Senhor, naquela resposta ali, quando Satanás fez ciranda na vida dele e Deus poupou a vida dele. Então, que eu e vocês possamos hoje buscar esse ensinamento aqui, interiorizar esse ensinamento, para a gente ver que a gente tem que estar na dependência de Deus, na dependência das Escrituras. Você pode saber domar um animal, pode saber domar um peixe, você pode saber muito, até as pessoas que conhecem o universo, os astronautas, quem estuda estas coisas. Porém, o poder, como foi feito, como muda isso, o início do tempo e o fim do tempo, só o poderoso Deus. Então é esse que a gente precisa ficar na dependência dele, porque
Este Deus que nos visita, ou que a gente o visita através de oração, que cria legalidade para que Ele exerça autoridade sobre as nossas vidas. Este é o poderoso Deus. Daqui a pouco eu vou chegar num homem chamado Cornélio, que eu vou explicar aqui para vocês, que ele era um homem reto, assim como Jó, homem reto, temente a Deus, aprovado dentro de casa, fora de casa, na sociedade, um centurião que cuidava de 100 homens aproximadamente, um homem poderoso em Roma, mas que ele era tudo isso, que orava, que era caridoso, mas na oração dele, um dia Deus mandou um anjo para ele e falando: olha, chama meu filho, quem ministra as escrituras sagradas para que leve até você o meu poder. E mandou chamar Pedro, e vocês vão entender agora em pouco aqui. Irmãos, então aqui a palavra diz em Jó 7, 17 e 18, que é o homem para que tanto o estimes e ponha nele o teu cuidado. A cada manhã o visites e a cada momento o ponhas à prova? Ou seja, quem são esses homens? Aqui supostamente, eu não vi o contexto, talvez Jó estava aqui pensando sobre os amigos dele, eu não sei como era, que estavam o abandonando, e ele diz: quem é o homem? Quem é teu pai? Quem é teu filho? Quem é teu marido? Quem é tua esposa? Quem é teu patrão? Quem é, sei lá, um amigo tão próximo, tão chegado, que vai resolver a sua vida, que vai te visitar todos os dias? Aqui todo mundo tem sua vida, cada um tem suas lutas, cada um vai ter as suas ocupações, mas o Senhor poderoso Deus, que criou céu e terra, que colocou as estrelas no céu, que é o dono de todas as coisas, esse sim tem tempo para te visitar. É só você o visitar. E ele fala aqui que tem te colocado à prova. Então seja aprovado nas provas, que este Deus, que é o único que te visita, ponha o teu cuidado a Ele. Não ponha no teu marido, não ponha na tua esposa, não ponha no teu filho, no teu neto. Por isso que Jesus disse, Mateus 10, 34, eu não vim à terra para trazer paz, e sim a espada. Sendo assim, causarei divisão entre pai e filhos, entre sogra e nora. Sendo assim, os seus inimigos serão da sua própria casa. Então coloca o teu cuidado ao Senhor nosso Deus, porque se você tiver o cuidado nele, se encher dele, ele vai te dar habilidade, estrutura espiritual, emocional, inteligência emocional, inteligência espiritual e até intelectual, para que você conduza a sua vida até nessa adversidade com os da sua própria casa, para você ter misericórdia, para você ter discernimento, para você orar em prol dessas pessoas que estão fracas espiritualmente, para que você não o veja como inimigo. Por isso que Jesus disse que deixaria a espada, a palavra de Deus, para que a gente conduza a nossa vida e seja aprovados dentre essas provas. Aqui também Deus aqui deixou muito claro aqui a Jó, quando Jó estava aqui dizendo aqui, depois disso o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Aí depois ele disse aqui, olha bem, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-nos, se tens entendimento. Quem lhe expôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estas fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular?
quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem cerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre? Meus irmãos, o poderoso Deus, Ele criou todas as coisas, Ele criou o mundo, Ele criou os mares, Ele criou os céus, e Ele firmou as estrelas. Então você vai confiar em quem? Em homem. Por isso que a Bíblia também diz: maldito o homem que confia em outro homem, bendito o homem que confia no Senhor. E para fechar esse raciocínio, eu trago para nós uma reflexão em Atos 10, deste homem que eu disse, centurião chamado Cornélio, que o Senhor, que foi relatado aqui por Lucas. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião de corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Irmãos, este homem reto, temente a Deus, piedoso, todo dentro assim vamos falar assim, das linhas corretas da vida. Mas esse homem não tinha a palavra de Deus. Esse homem não tinha se decidido através do mistério de um batismo do arrependimento. Então ele fazia tudo, mas que bom que ele orava. Por conta dessas orações, chegou ao céu e Deus mandou um anjo para ele e fala tudo mais ou menos assim. Ele não replicou aqui, mas está tudo certo da sua vida. Você é um homem piedoso, você é um homem temente a mim, está tudo certo. Que dá esmola, que ora, mas você precisa viver a palavra de Deus. Você precisa entender que você precisa do mistério da minha palavra. O mistério, assim como está em Atos 10, lá depois do 44, e eu fecho esse raciocínio aqui, lendo o 44 inteiro, para que eu e vocês possamos entender que o que mais a gente precisa é da presença de Deus, é da palavra de Deus, são dos caminhos que Deus nos ensina para buscar legalidade com Ele, para que a gente viva uma vida alinhada com os preceitos dele, ou seja, com os caminhos dele aqui na terra. Aí disse: o Espírito Santo desce sobre os gentios, porque Cornélio não era um judeu, ele era um gentil, ou seja, fora do padrão dos homens de Deus daquela época. Mas como Deus não faz acepção de pessoas, ele veio para todos, mas nem todos o buscam. Mas aqui, para este homem que o buscou, ele se revelou e disse. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então que desça o Espírito Santo a vocês que pararam, está até neste momento, neste devocional, ouvindo a palavra de Deus. Porque os que começaram a ouvir e acham que é difícil ouvir 20 minutos sobre o poder de Deus, o Deus Todo-Poderoso que criou o céu e terra, que firmou as estrelas, que organiza a lua e o sol, que organiza tudo, os astros, tudo nessa vida, que visita-nos constantemente, que nos deu a vida até aqui. Se achar que é difícil 20 minutos para esse Deus, então infelizmente eles vão viver o pior dessa terra e não o melhor, que é estar alinhado com Deus. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admitiram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom
do Espírito Santo, ou seja, dos homens que não eram da linhagem, ou seja, os que não eram crentes ainda. Então, se tem alguém aí que não é crente ainda, tenha essa experiência de deixar Deus derramar ou de pedir, criar legalidade para que Deus derrame o dom do Espírito Santo sobre você. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, e eu pergunto aqui a vocês, neste momento, os que não conhecem esse mistério, porventura, pode alguém recusar a água? A água faz referência à palavra de Deus, e aqui no contexto também a referência ao batismo das águas, que traz o arrependimento do homem e que faz a aliança verdadeira do homem com Deus. Olha bem, porventura pode alguém recusar a água? Que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecessem com eles por alguns dias. E Pedro, com seus homens ali, aqui no contexto tem o nome de algumas pessoas, mas eu não sei aqui quem no momento, ficaram ali por alguns dias, dando discipulado, ministrando a palavra de Deus, naquele poder ali, desta água que fizeram o batismo do arrependimento. E esses homens foram alinhados com Deus, ao ponto de terem Deus, para que eles confiassem em Deus e não no homem em si, que ele certamente não vai ter tempo para você. Eu tenho amigos, eu tenho irmãos, tem pessoas que oram por mim, eu sei disso, que eu sou muito grato a Deus, mas o que quer dizer neste contexto, como o salmista disse no Salmo 8, é que você não pode confiar no homem, que este homem não foi ele que firmou as estrelas do céu, não foi ele que dá a continuidade da nossa vida, não é ele que nos dá livramentos. E pode ser, logicamente, através de uma intercessão, de uma oração, mas que você pode visitar constantemente é o poderoso Deus, que ele se encontra em toda palavra dele, aqui neste manual de vida, aqui neste mistério maravilhoso que cura, transforma, restaura, que tira homens das bebedices, da prostituição, do homossexualismo, de tantas outras coisas, da mentira, e traz a viver a verdade, que traz a viver um casamento com uma aliança, com cordão de 3 dobras, que é o marido, que é a mulher, que é Deus, que é a mesma coisa que faz unicidade, a trindade, faz referência a Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se você quer viver esse mistério, assim como o salmista disse, ter este Deus, que você pode visitá-lo e que ele está te visitando constantemente mediante a sua legalidade, a sua santidade, que é ele que te dá, logicamente, mas você fica alinhado com ele. Então não viva, você mulher, você marido, não viva fora desse cordão de 3 dobras. É você, a mulher, o marido e Deus. E fecho esse raciocínio. Espero em Cristo que Ele tenha falado com vocês, e aqueles que não são ainda convertidos, decididos, que possam ter um despertar e ir para a casa do Senhor e confessar Jesus como o único suficiente Salvador e viver essa vida transformada. Que vocês sejam transformados pela palavra de Deus. E amém. Fiquem em paz e até a próxima mensagem. E tudo de bom.